Bom dia, planeta Terra, meus amigos. Vamos continuar então agora para o texto número 2, falando sobre traição à luz de um curso em milagres. Já fizemos a leitura e a reflexão do texto 1, agora vamos para o texto 2. Lembrando que no vídeo anterior eu falei sobre a traição como algo objetivo, um fato constatável. Falei do sentimento que pode vir a nos vir. Contei um pouco da minha história em relação à traição, tá bom? E agora nós vamos começar a trabalhar a cura, precisamente. Eu começo aqui trazendo para vocês um pouco da metodologia da Byron Katie, mesclada com o curso em milagres, para a gente fazer reflexões aqui, tá bom? Então agora vamos fazer uma meditação aqui, sabe? Sobre duas perguntas que eu vou trazer para vocês, tá bom? A primeira pergunta sobre traição. Você que já passou por uma traição, seja de cônjuges, sejam de amigos, parentes. A pergunta é: meu amigo, minha amiga, como você se sente quando você diz para você mesmo: eu fui traído? Como você se sente? E essa frase não é a única, né? Porque eu fui traído. E aí tem mais um monte que a nossa mente repete. Eu fui traído, isso significa que ninguém me ama, isso significa que eu sou insuficiente, que eu não sou adequado, que eu sou um idiota, que a pessoa é um idiota. Como você se sente quando esses pensamentos ficam se repetindo na sua mente? Como você reage? Como você se comporta com o mundo? No seu dia a dia, quando esses pensamentos estão aí contigo, quando esses companheiros estão com você, te dizendo essas coisas. Se quiser escrever num papel como você se sente, como você reage, como você se comporta, como você se relaciona com o seu corpo, quando você está com pensamentos assim, como você se relaciona com seus filhos, com seus amigos, com a televisão, né? Pense aí, escreva. Será se você se sente desconectado, desmotivado, facilmente indo aos vícios, quando está carregando essa dor sendo repetida na sua mente, mal-humorado com as pessoas em sua volta, deixando de contemplar a natureza bela e divina de todas as coisas, desconectado do presente? Como você se sente? Escreve aí. Quando você está repetindo e acreditando nesses pensamentos. Vamos à segunda pergunta? Só quero deixar claro uma coisa. Quando eu falo para você descrever como você se sente quando você repete essas frases na sua cabeça, não estou aqui querendo dizer que são pensamentos falsos. Não estou querendo desvalidar a sua dor. A questão não é de validar ou desvalidar a dor. Só estou pedindo que olhe para como você se sente quando esses pensamentos estão contigo. E agora nós vamos para a segunda frase. Imagina agora. Faz uma imaginação. Imagina que a traição aconteceu, os fatos não mudaram no mundo externo, mas como por mágica, você passa a não ter mais esses pensamentos como companheiros na sua mente. Como você reagiria? Como você se sentiria se, como por mágica, não estivesse esse pensamento? Eu fui traído, eu sou um idiota, eu sou inadequado, eu sou insuficiente, ele é um idiota, ela é uma idiota. Eu não sou confiável, ela não é confiável. Ele me destruiu. Suponha que você não está com nenhum desses pensamentos. Como por mágica, você está totalmente sem esses pensamentos. Como você está vivendo seu dia? Você está lavando uma louça sem esses pensamentos. Como é que é lavar essa louça? Você está cuidando do seu filho num parque
e não, esses pensamentos não estão lá, como você se conecta? Você vai se alimentar agora e não está com esses pensamentos estressantes. Como você se alimenta? Como você se conecta ao mundo? O que você sente? O que você fala? Você sorri mais sem esses pensamentos? Escreve aí, anota. Esse é um processo de cura muito poderoso. Constatar como você se sente com aqueles pensamentos e como você se sente sem esses pensamentos. Ninguém está falando para você abandonar os pensamentos, não, tá bom? Ninguém está desvalidando a tua dor. Estamos apenas, nesse momento, constatando. Respira e sente. Pede ajuda ao Espírito Santo. Não tente fazer esse programa sozinho. Vamos juntos. Vamos de mãos dadas com Deus. Lendo o post, vimos a traição como um fato, não foi mesmo? E dissemos que, contra fatos, não há argumentos. Mas será se existe uma maneira diferente de olhar para isso? E aqui nós começamos uma nova etapa. Será se existe uma maneira diferente para olhar para a traição? Não só como um fato. Vamos juntos nessa caminhada? Vejamos agora o que Jesus, em Um Curso em Milagres, no livro Um Curso em Milagres, o que Jesus falou sobre a traição para nos ajudar nesse processo. Vamos juntos, gente? O que será que Jesus disse? Jesus disse, abre aspas, em relação a Judas, Jesus disse, abre aspas, eu não poderia ter dito, com um beijo traz o Filho do Homem. Eu não poderia ter dito isso a não ser que acreditasse em traição. Fecha aspas. Então Jesus disse, eu não poderia ter dito, com um beijo traz o Filho do Homem, dito isso para Judas, a não ser que eu acreditasse em traição. Então, sim, Jesus, nosso modelo na Terra, não acreditava em pensamentos como ele me traiu. Jesus disse que não acreditava em traição, mesmo uma traição tão óbvia como a de Judas. Olha, gente, que profundo. Sente um pouco isso. O que Jesus está dizendo para nós? Ora, se a traição é um fato, como Jesus pode dizer que não acredita em fatos? Jesus já começa a abrir um espaço aqui para a gente, falando da nossa percepção sobre as coisas. Aqui está um fato e aqui está a nossa percepção sobre os fatos. Jesus não questiona o fato, mas a percepção dele, ele questiona e ele diz, eu não acredito em traição. Como é possível? Vamos trabalhar mais nisso, vamos nos aprofundar cada vez mais. Não desista aqui, meu amigo, minha amiga. Há muito a ser falado nessa cura, nesse processo de desvelar essa dor e deixá-la caminhar. Como todas as ilusões, deixá-la se esvainecer. Vamos juntos. Então, Jesus não acredita em traição. E nós acreditamos em pensamentos de dor, que nos fala que somos vítimas de traição? Acreditamos, gente, que somos vítimas? Acreditamos, senão não estaríamos em dor. Para nos ajudar, vamos ver por completo o que Jesus nos disse sobre traição, em relação a Judas. E agora eu vou trazer, assim, a parte completa ali em Curso Milagres, não é tão grande, sobre o que Jesus fala sobre traição. Então ele começa dizendo assim, gente, os apóstolos não poderiam ter descrito as minhas reações a Judas como fizeram se tivessem realmente me compreendido. Se eles tivessem realmente compreendido Jesus, jamais teriam escrito que Jesus se sentiu traído. E ele continua, Jesus falando,
em Um Curso em Milagres. Eu não poderia ter dito com beijos traz o Filho do Homem, a não ser que acreditasse em traição. E ele continua, toda a mensagem da crucificação era simplesmente que eu não acreditava em traição. Olha que profundo. Jesus, em Um Curso em Milagres, nos ensina que a crucificação, aquele roteiro de dor que Jesus parece passar no mundo, ele era um ensinamento para nós de que ele não acreditava no corpo, de que ele não acreditava na dor, ele não acreditava na perda, que algo pudesse ser tirado dele. Ele não acreditava que era separado dos outros, ele se via como espírito. Portanto, a crucificação dizia a nós, nos ensina a nós que nós não somos um corpo, que não podemos ser feridos, que não podemos sequer ser traídos. E ele completa falando sobre isso em Um Curso em Milagres. Judas era o meu irmão e um filho de Deus, tão parte da filiação quanto eu mesmo. Seria provável que eu o tivesse condenado quando eu estava pronto para demonstrar que a condenação é impossível? Sim. Jesus nos diz que tudo isto é um sonho, que a condenação é impossível, que nosso ser não pode ser ferido, nem sofrer perda, nem estar separado do outro. Olha que profundo. Essa é a percepção, o conhecimento de Jesus sobre a traição. E ele é o nosso modelo. Quando a gente conhece a nós mesmos, conhecemos quem nós somos, conhecemos o nosso irmão, não nos vimos mais separados, não existe eu e ele, vítima e algoz, mas um em Deus, para além dos comportamentos. Quando nos vemos como espírito, sabemos que não podemos sermos feridos. A dor da traição começa aos poucos não ter significado nenhum. Mas é com calma, meus amigos, não é de uma hora para outra. Recém estamos no texto 2, vamos caminhando nesse descascar, nessa tirar as camadas dessa dor que estamos sentindo. E eu continuo dizendo, há uma lição aqui, meus irmãos e irmãs, que quando finalmente aprendida essa lição, nos colocará em uma feliz liberdade, incapaz de ser mensurada. Estamos caminhando para uma liberdade, mente aberta, pede ajuda ao Espírito Santo. Não se fecha aqui, meu amigo, minha amiga, não se feche. Vamos juntos, o que mais pode ser falado aqui? Convido vocês a não desistirem, a seguirem nesse aprendizado junto comigo. Como vocês, ainda vejo a traição como um fato, ainda sinto a dor. E por isso não vejo como abrir mão dessa dor, porque eu vejo a traição como um fato constatável. Vejo a traição como um fato e isso significa, olha que palavra forte que eu usei aqui. Vejo a traição como um fato, isso significa que eu sou um bosta, olha. E que ela é uma idiota que merece todo o meu ódio. Eu estou nesse nível aqui, vamos caminhando junto. Estou me sentindo um bosta. E ela é uma idiota que merece todo o meu ódio. Vamos descascar essa cebola juntos. Ao mesmo tempo sei que esses pensamentos estão acabando com a minha paz. Esses pensamentos que eu acabei de falar estão acabando com a minha paz. Você reconhece isso? Que essa sua dor está acabando com a sua paz? Com essas tuas condenações? Com essa tua interpretação? Com essa tua opinião do mundo? Está acabando com a sua paz? Será que tem solução? Vamos dar nossa disponibilidade ao Espírito Santo e ver o que acontece. Nós temos que colocar aqui, gente, coração aberto, disponível ao Espírito Santo, mente aberta. Chegou a hora da gente abrir mão dessa dor. Esse aqui é o texto 2, tá? Vamos caminhar agora para o texto 3. Acompanhe os próximos vídeos. Vamos juntos nessa caminhada. Tá interessante? Tá fazendo sentido para você? Se inscreve para receber conteúdos desse tipo. Compartilhar com os amigos.